Atos capítulo 1, dos versos 1 a 8. Preparado para a missão. Em 1956, 5 famílias americanas aceitaram o desafio do chamado de Deus para servir ao Senhor no Equador, nos Aucas, um povo indígena que jamais havia tido contato externo. Essa aldeia já tinha tido contato com outros indígenas, todavia jamais havia recebido, como a gente costuma dizer, o homem branco, alguém de fora. E essas 5 famílias montaram uma base e tinham um avião bimotor, e eles durante meses jogavam presentes tentando fazer contato com aquela aldeia indígena. E depois de algum tempo eles acharam, chegou o momento de fazermos o contato. Eles desceram a aeronave próximo ao rio, imaginando serem recebidos por aquela família, aquela aldeia indígena, quando infelizmente eles foram atacados e mortos. Os 5 maridos. Você pode imaginar o seu marido vivendo essa experiência? Qual seria a sua atitude e a sua ação? Pois bem, aquelas 5 viúvas, depois do funeral, tomaram uma decisão. Principalmente Jean Elliott, a esposa de Jean e de Nathan Sand, elas decidiram, nós vamos ganhar esse povo para Cristo Jesus. E aquelas 5 mulheres, então, fizeram morada, fizeram contato, e com muito custo e medo, conseguiram adentrar, fazer amizade, e depois de meses, eles foram ganhando, impactando a vida daqueles indígenas, inclusive o homem que matou o seu marido. Eu tenho um vídeo em casa, em que esse indígena que matou o pai, foi batizado pelo filho de Jean Elliott. Ele estava num culto nos Estados Unidos, dando testemunho, em prantos, arrependido pelo que ele havia feito. E aí você pode imaginar, meus amados irmãos, toda aquela aldeia, pouco a pouco, foi aceitando a Cristo Jesus, e hoje serve de base e de experiência para outros lugares. Por isso, quando você abre Atos capítulo 1, o versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esses missionários, meus amados irmãos, que foram ao Equador, estavam prontos e preparados para pregar o Evangelho em todo lugar, custe o que custar. E você hoje? Você está preparado para pregar o Evangelho, custe o que custar? Nessa noite, eu e você não podemos sair daqui sem darmos uma resposta para Deus sobre o que Ele espera de mim e de você. Eu costumo dizer a seguinte frase: o sucesso de um cristão não está apenas na sua linha de chegada, mas em seu preparo. Quem se equipa na palavra e na oração, colhe frutos para a vida ou na vida. Se você está preparado, você vai colher frutos na sua vida, em nome de Jesus. E a minha oração é que você possa colher muitos frutos. A minha oração é que você possa ver esses frutos crescerem e se multiplicarem, em nome santo de Jesus. Por isso eu afirmo, todo crente transformado se prepara para a missão. Você está preparado? Pergunte para você mesmo se você está preparado. E eu quero compartilhar 4 desafios ou realidades que eu tenho encontrado nesse texto de Atos 1, de 1 até o versículo 8. E primeiro desafio está a continuidade da obra de Cristo, os versos 1, 2 e 3, mas eu destaco o verso 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo
aos apóstolos que escolhera. Primeira coisa que a gente vai aprendendo aqui: Jesus iniciou a obra, porém a igreja, eu e você, devemos continuar. Meus amados irmãos, esse é um desafio para mim e para você hoje, para a igreja no mundo inteiro. Na igreja onde estávamos em Campo Grande, é uma igreja relativamente grande, tem um projeto no Chile, e eu não tenho vergonha de dizer, quando estivemos lá pela primeira vez, eles pediram para voltar. Eu disse: olha, nós voltamos com uma condição: se vocês forem a Campo Grande e verem o que a gente está vivendo, se é verdade o que a gente está ensinando. E aí saímos da cidade de Temuco, sul do Chile, para irmos por 2 dias de passeio na cidade de Santiago, a capital. E aí eram 4 pessoas que disseram: nós vamos a Campo Grande. Quando chegamos em Santiago, ele falou: pastor, aumentou um pouco o grupo, agora não são mais 4, nós somos 11. Eu falei: tá bom, não tem problema. E quando chegamos em Campo Grande, ele falou: pastor, aumentou mais um pouquinho, nós somos 25 pessoas agora. E eles foram, ficaram 10 dias, eles viram a plantação de pequenos grupos, trabalham com casais, com família, com jovens, com adolescentes, na área de liderança, demos treinamento, e eles falaram assim: quando que nós vamos ter isso no Chile? E eu sempre tenho contado esse testemunho, e havia um casal, Rolando Munhoz e Jéssica. Eu falava assim: esse casal não tem jeito, não vai dar certo. Eles voltaram para o Chile, eles pegaram o material e começaram a traduzir do português para o espanhol. Eles foram aplicando tudo isso por um ano. Dezembro fez 6 anos que eles começaram esse trabalho. Eles têm 650 membros e mais de 42 pequenos grupos. E eu falei assim: meu Deus, ele era um improvável. Deus disse assim: eu escolhi. Então, não olhe para ninguém dizendo assim: esse não vai dar certo, porque quando Deus escolhe, o alvo é acertado em nome de Jesus. O texto vai dizendo, queridos, que Jesus começou essa obra, e Ele está dando para a igreja. Jesus foi nos ensinando a amar as crianças, Jesus começou a nos ensinar como amar os doentes, Jesus começa a nos ensinar como amar as pessoas desprezadas pela sociedade. Se entrar agora, nesse exato momento aqui, um ex-presidiário, nós estamos prontos para recebê-lo? Ou como nós iremos recebê-lo? Lá em Campo Grande começou com uma cela evangélica. Depois de 27 anos, hoje existe um pavilhão evangélico. Se entrar uma pessoa aqui, talvez dependente do álcool, como é que nós vamos receber essa pessoa? Meus amados irmãos, o mundo aí fora grita desesperadamente por socorro, por direção e por luz. Por isso que Jesus disse: olha, eu comecei, mas vocês precisam continuar a obra que eu tenho dado a vocês. Uma outra coisa que eu vou aprendendo nesse versículo 1, 2 e 3, é sobre o testemunho da ressurreição. A nossa fé, queridos, é baseada na vitória de Cristo Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo. E nós cremos na vitória de Cristo, eu e você. Eu creio que eu vou para o céu, e você crê também? Assim espero, e nós vamos nos encontrar lá. Então a nossa fé é baseada na vitória em Cristo Jesus. Ele nos deu a vitória. Eu costumo dizer que se alguém falar mal sobre o pastor Djalma, eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque eu sou pior do que estão falando. Eu sou pior. É pela graça de Jesus, meus amados irmãos, que nós somos salvos. Então não se preocupe se alguém falar mal de você, você sabe que é pior do que estão falando. E somente a graça de Jesus é que nos resgatou, nos transformou. É somente isso. E eu recebi um vídeo essa semana, em que lá nos Estados Unidos, estava um senhor pregando o evangelho dentro de um ônibus. E ele estava com um cartaz, um papelão, e um jovem meteu a mão no rosto dele. Falou: não, eu não quero saber disso, eu não quero ouvir sobre o evangelho. Mas aquele homem cheio de Deus começou a pregar o evangelho, e aquele jovem cresceu, gritou, ameaçou ainda mais bater, e aquele senhor disse assim: ó, você já bateu aqui, então pode bater aqui de novo.
Todo mundo falou assim, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo de Deus tocou no coração daquele jovem que havia agredido e foi quebrantando o seu coração. Ele abraçou aquele senhor orou por aquele jovem, e aquele jovem aceitou Jesus e foi transformado ali. Meus amados irmãos, quando a gente começa a entender no que a gente crê, tudo muda dentro de nós. A gente começa a ter autoridade para falar, a gente começa a ter autoridade, até mesmo quando a gente está de lábios fechados. E esse texto, versos 1, 2 e 3, vai falando, meus amados irmãos, é como um bastão de corrida. Jesus começou a obra, nós temos que continuar. E imagina, nos Jogos Olímpicos, existe uma modalidade que é a corrida do bastão. São 4, quando é masculino, também são 4 quando é feminino, em que o primeiro tem que correr o mais rápido que puder para passar o bastão para uma outra pessoa, para o segundo. Esse segundo recebe o bastão, corre desesperadamente o mais rápido que pode para passar para o terceiro e assim por diante. Mas se o próximo que vai receber o bastão, nessa posição, não estiver atento, eles podem perder a competição. Jesus passou o bastão para você. O que e como você tem feito com esse bastão? Ele começou, mas eu e você precisamos continuar. Como Jesus está te instruindo, estamos dedicando tempo ao aprendizado e ao crescimento espiritual. Esse é o desafio. Como eu e você estamos investindo nosso tempo para investirmos na nossa vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que é os versículos 4 e 5, a promessa do Espírito Santo. Versos 4 e 5, verso 4 vai dizendo, e estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E eu vou aprendendo também mais 2 coisas nesses 2 versículos. Primeiro é no agir sem a capacitação do Espírito Santo. Os discípulos aqui estavam vindo, olha, vocês estão vindo essa determinação da parte do Senhor Jesus, espere aqui em Jerusalém, até serem revestidos do Espírito Santo. Quando a gente compreende algo, é algo extraordinário. A palavra de Deus estava dizendo, espere até o momento em que vocês vão ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. E eles precisavam esperar. Eu não sei vocês, aqui em João Pessoa, como é que é a expressão? Não se aveste não. Não é verdade? Mas eu, embora eu seja pernambucano, há 43 anos fora, daqui do Nordeste, sempre quero fazer as coisas rápido, quero dinâmico, quero os resultados, e eu tenho aprendido Deus dizendo assim, se aveste não, Djalma, fica tranquilo, espere a vontade de Deus. E há uma grande diferença, meus amados irmãos, entre ter informação e viver a transformação. Por exemplo, talvez você saiba que beber refrigerante não faz bem para a saúde. Não faz. Qualquer refrigerante. Para cada copo de refrigerante, e eu não estou aqui contra o refrigerante, mas apenas mostrando para você a diferença entre informação e transformação. Se você bebe um copo de qualquer refrigerante, você precisa de 32 copos de água com pH alto para repor o prejuízo que um copo de refrigerante faz à sua vida. Qualquer refrigerante aumenta 600 vezes o potencial de câncer em qualquer pessoa. Só o fato de você dizer, mas eu gosto tanto de refrigerante, continua, meu irmão, minha irmã, pode tomar, não estou proibindo ninguém. Eu estou passando uma informação. Tem gente que tem essa informação, mas não tem mudanças. Não causa transformação. É mais ou menos assim, eu sei que ler a Bíblia e orar, eu vou ter um crescimento na vida cristã, mas eu não oro e nem leio a Bíblia. Você acha que você vai ter um crescimento espiritual? Não vai. A nossa autoridade é proporcional ao nosso tempo com Deus.
A autoridade no falar, no viver, é proporcional à minha intimidade com o Pai Celestial. Então, não agir sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu só entender ou ter informação. Eu preciso passar por uma transformação. Mas eu aprendo também que a palavra de Deus vai dizendo que a promessa do Pai Celestial é garantida. Deus sempre cumpre as suas promessas, irmãos, amém? Deus sempre cumpre. Eu e você devemos confiar nele. Deus prometeu nos capacitar. Ele vai capacitando na medida que a gente se entrega a Ele, na medida que a gente diz, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Deus prometeu da sabedoria dos céus, para fazer a vontade dEle. Então, à medida que alguns vão se prontificando, se voluntariando, Deus vai capacitando. Tem gente que está esperando ficar capacitado para servir. Infelizmente, eu quero te dizer que talvez nem chegue o dia que você vai se sentir preparado, porque é tanta capacitação, é tanto preparo que a gente precisa, que a gente fala assim, meu Deus, é tanta coisa que não vai dar tempo, Jesus vai voltar e eu não vou ficar pronto. Deus quer te usar, meus amados irmãos, naquilo que você já sabe fazer. Vou dar um exemplo, simples. Não precisa responder, é só para você pensar. Primeiro, você conhece o seu vizinho pelo nome? Segundo, você está orando pelo seu vizinho? Porque se você não estiver orando pelo seu vizinho, entre 8 bilhões de pessoas no mundo, se você não orar, ninguém mais vai orar pelo seu vizinho. E quando ele morrer, Deus vai perguntar, Djalma, o teu vizinho não era crente, e ele estava tão perto da verdade, mas vai passar a eternidade longe, porque você não falou de Jesus. Então, se você tem um vizinho e não é crente, comece a pedir para Deus estratégias, maneiras de se aproximar, para que a tua vida fale a Ele de maneira poderosa. É mais ou menos, amados irmãos, imagine que você tem um carro lindo, aquele carro que você sempre quis ter, bonito, novo, cheio de tecnologia, só tem um detalhe, ele não tem combustível. Eu te pergunto, vai te levar para onde esse carro? A lugar nenhum. Se a gente não tiver o fogo de Deus na nossa vida, o brilho nos olhos, quando a gente fala de Jesus, meus irmãos, eu e você não vamos convencer ninguém, mas quando a gente está cheio de Deus, cheio da graça de Deus, mesmo calado, a gente vai levar transformação. Esse é o desafio, a promessa do Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo isso e essa verdade para nós. Estamos dependendo da capacitação do Espírito Santo ou agindo na própria força. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Deus nos ensinando, deixa o Espírito Santo de Deus agir, ora, busca, clama, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Os irmãos sabem do texto da palavra de Deus, é a prática, é o desafio. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, o reino de Deus e a expectativa correta, versos 6 e verso 7, mas o versículo 6 diz, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel. O que é que eu vou aprendendo nesses versículos? 3 verdades. O primeiro, os discípulos ainda tinham expectativas erradas. A expectativa do povo judeu aqui, quando estavam ouvindo, olha, vai ser nesse tempo, Jesus, que o Senhor vai restaurar. A expectativa dos judeus, dos discípulos aqui, era que Jesus iria vir com poder, vir com autoridade, para se estabelecer, e a nação de Israel dizer assim, ó, nós somos o bicho da goiaba, nós somos a melhor nação, nós somos a mais poderosa. Eles achavam isso. Havia uma expectativa errada. É interessante, Colossenses capítulo 3, verso 1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está,
assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. O que mais toma tempo na sua mente? O que mais toma alegria no seu coração, na sua alma durante a semana? Expectativas erradas que os discípulos estavam aqui, irmãos. Talvez eu e você corremos assim. Eu lembro de um amigo, César. O César, quando eu estava na igreja, eu falava para ele, ele dizia assim, na área de missões: pastor, eu vou para qualquer lugar, menos para a Bolívia. Eu falei, verdade, por quê? E ele foi citando por que não. Passado alguns anos, estávamos numa viagem missionária, estávamos na cidade de Cochabamba, na Avenida das Heroínas, na Bolívia. E quem eu vejo do outro lado da avenida? O César. Eu falei, o César, tudo bem, César? E ele vem. Eu falei, rapaz, o que você está fazendo aqui de férias? Eu falei, não. Lembra aquele dia que eu falei que se existe algum lugar que eu jamais iria, era a Bolívia? Deus ouviu, me mandou vir ser missionário na Bolívia. Se existe algum lugar que você não quer ir no mundo, não deixa Deus saber, tá bom? Porque o risco de Deus te mandar para lá é muito grande. Mas o César foi, se apaixonou por Deus e está servindo na cidade de Cochabamba. Meus amados irmãos, eu vou aprendendo também aqui que Deus tem seus tempos e propósitos. Tudo é revelado a Deus e por Deus, em Deus, quando a gente confia nele. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não o meu, não o seu propósito, mas segundo o propósito de Deus. Todas as coisas contribuem. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas a partir do momento que eu creio na vitória de Cristo, que venceu a morte, o diabo, o inferno, eu começo a experimentar, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito de Deus. E eu começo a aprender também a prioridade não é o reino terreno, irmãos, mas o reino celestial. Onde está o foco? O foco meu e seu, a partir do nome desta igreja, que é povos e nações, o foco é na grande comissão. A grande comissão que Deus está dando a você, está dando a mim, não apenas bênçãos momentâneas. A gente tem muitas bênçãos. Às vezes o meu foco é somente na vida aqui, na minha vida, na minha família, no meu carro, na minha casa. Irmãos, isso é muito bom, não estou dizendo para não ser, mas não pode ser o foco principal. Não pode ser. Deus tem muito mais para oferecer para você e para mim, do que apenas nos limitarmos a essa realidade. Porque, meu amado, tudo que você tem é por causa do Senhor Jesus. E Ele pode, eu não quero isso, mas Ele pode, num piscar de olhos, tirar tudo de mim e de você. Porque é tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Tudo é dEle. Sabe, para a gente entender isso, imagina quando você vai viajar de férias, e aí você tem um filho, o nosso tem 17 anos, mas imagina o Pedro pequenininho, novo, viajando, você sai daqui, vai para algum lugar, você sabe quanto tempo vai levar, você sabe para onde você vai se dirigir, e ele fica perguntando assim, pai, já chegou? Pai, já chegou? Daqui a 5 minutos, pai, já chegou? Quando você sabe o destino, quando você sabe a rota, a direção, meus amados irmãos, muitas vezes queremos saber quando Deus agirá, mas Ele chama a mim e a você para confiar nele, sem questionar os detalhes. É isso que Ele deseja de mim e você. Estamos buscando mais o reino de Deus ou apenas soluções imediatas para os nossos problemas? Quarta e última coisa que eu vou aprendendo, versículo 8, o chamado para ser testemunho. Versículo 8 diz, mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para ser, ou ser-me-eis testemunhas, tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Primeira coisa que eu vou aprendendo desse versículo 8, o poder vem do Espírito Santo de Deus. Não é de mim, não é de você, é dele, ele dá. E ele dá para quem diz, eis-me aqui. Senhor, apesar de mim, usa-me. Usa-me. É interessante que Efésios 5:18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, se encha de tal forma, irmãos, que quando você estiver cheio, nada nesse mundo vai ter espaço na sua vida. A gente fica tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que nada mais importa. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus quer que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Quem limita ele de agir é você mesmo. Te pergunto, quem te impede de ler mais a Bíblia além de você? Ninguém. Quem te impede de orar mais a Deus do que você? Ninguém. Aí deixa eu complicar um pouco mais. Quando a gente tem alguém doente, enfermo, sério, o que é que a gente faz? Corre para todo o grupo de oração, para a gente começar a pedir pelo amor de Deus. Aí eu pergunto, você vai esperar Deus pôr a mão para você começar a clamar? A minha oração faz isso não. Começa a clamar antes disso acontecer. Começa a buscar a presença, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Esse é o desejo de Deus. A missão tem um alcance, meus amados irmãos, progressivo. Ele está dizendo, Jerusalém, lá na sua casa. Eu e minha esposa e o Pedro oramos todos os dias à noite. Na verdade é o Pedro que ora todos os dias à noite. Mas de manhã eu e a Hélida oramos. Todo dia. Eu quero encorajar você também. Está dizendo, olha, começa em Jerusalém, começa na Judéia, na região, em Samaria, grupos étnicos, irmãos. Samaria era o povo que odiava os judeus, eles entravam nos cemitérios, nas covas, para tirar, mexer, porque tamanha era a raiva dos samaritanos com os judeus. Mas Deus está dizendo assim, você precisa de Djalma ir até os samaritanos. Você precisa ir até os samaritanos. Aquele talvez que te irrita, te provoca, te persegue, aquele que fica cutucando a onça com a vara curta, ele também precisa da graça de Deus. Você já tem sido bênção em sua casa? Que áreas na sua vida precisam ser ajustadas, mudadas? Comece hoje mesmo. Deus tem pressa para te usar, mas Deus só vai te usar quando você estiver preparado para a missão. Uma outra coisa que me chama a atenção é, nosso chamado é de ser testemunha, viver e falar do Evangelho, independente do momento, da circunstância. Você está feliz, meu irmão? Testemunhe. Você está triste? Testemunhe. Você está com dinheiro no bolso? Testemunhe. Está quebrado? Testemunhe em nome de Jesus. Deus é o Deus da provisão e da providência. Ele multiplica tudo em todo o tempo, se você crer. É como o efeito dominó. Você já viu? Você colocou o dominó, uma pecinha perto da outra, e você toca só na primeira. Aí ela vai derrubando todas as outras. Tudo começa devagar, mas depois vai rápido. Deus começa devagar na nossa vida, dando pequenas lições. E quando você menos espera, você está tendo um crescimento impressionante. Quero desafiar você a cada dia dizer e buscar o Senhor, Senhor, o que eu preciso aprender hoje contigo? Estamos sendo testemunhas ativas do Evangelho onde Deus nos colocou. Estava em Brasília por um ano, quase um ano, e nós temos um grupo de evangelismo. Meus amados irmãos, que grupo poderoso, e vários exemplos.
O primeiro momento que a gente estava orando ali, era um sábado pela manhã, estávamos num local que tinha uma multidão, e aí tinha a Dona Creuza estava sentada no ponto de ônibus. A Kátia e o pastor e eu estávamos lá, e perguntou, podemos orar por você? E a Kátia começou a orar, a Dona Creuza começou a chorar. Pregou o evangelho, ela aceitou Jesus ali, e ela desistiu de pegar o ônibus e ficou com o grupo o tempo todo. E aí perguntamos, você precisa de mais alguma coisa? Ela disse, eu estou com fome. Do outro lado da rua nós temos uma mesa, com suco, com café, com água, com fruta, com pão. Ela foi, comeu, ela não largou o grupo em momento algum. Naquele mesmo dia, sem ninguém falar nada, ela falou assim, eu quero ser batizada, o que eu preciso fazer? Isso era sábado, ficamos das 9 até 1 da tarde, às 3 da tarde ela estava descendo as águas, porque ela recebeu Jesus. Naquele mesmo dia, estamos evangelizando de novo, a Cátia, o pastor, e eu estava junto com eles, que era um trio, e passaram a mãe e a filha. Eu lembro que a filha era Viviane, Simone e a Viviane. E a Kátia falou assim, ó, Deus te ama. E a Simone, quando olhou, falou assim, quem me ama? Tamanha carência do mundo, quem me ama? Ela falou, Jesus te ama. E na foto a gente tem isso documentado, ela começa a chorar. Como assim me ama? Quem sou eu para ser amado por Deus? Oramos por ela. E aí eu falei para a Kátia, olha, ore pela Viviane. E antes de orar pela Viviane, ela começou a cantar uma canção. A Viviane, uma jovem entre 18 e 23 anos, abraçou a Kátia e falou ao seu ouvido, eu estava planejando tirar a minha vida hoje, mas essa música tocou o meu coração. Sabe, amados irmãos, quando a gente está cheio de Deus, a gente mesmo calado causa impacto na vida das pessoas. A gente cheio de Deus, quando fala, as pessoas ouvem, porque elas começam a perceber que o que a gente tem é cheio de algo que eles não têm. E eu tenho aprendido isso e essa verdade. E aí, concluindo, Jesus chamou a mim e a você para continuar a sua obra. Ele começou, mas ele passou o bastão para você. Segundo, não podemos agir sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele está derramando sobre aqueles que estão abertos para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. É o marido que precisa ser mais sensível com a sua esposa, é a esposa que talvez precisa ser menos crítica com seu marido, são filhos que precisam honrar os pais, talvez pais que precisam parar de provocar a ira aos filhos. Tem gente que está tão sem Deus, que quando você fala assim, bom dia, o outro fala assim, o que tem de bom para dizer bom dia hoje? Deus quer usar você. Comece a pedir para Deus experiências durante a semana. A gente vai aprendendo que devemos focar no reino de Deus e não apenas ter expectativas humanas. E por fim, nosso propósito é ser testemunhas até os confins da terra. O que estamos fazendo hoje para cumprir a missão? O que te trouxe aqui hoje? O que fala o teu coração, a tua alma no dia de hoje? A minha oração é que Deus possa te encher, te capacitar, te preparar para a missão que é dele, e por causa dele nós estamos aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Que resposta Deus vai ouvir de você nesta fim de tarde, início de noite, meu amado irmão e irmã? O que você vai sair daqui como? Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você precisa tomar decisões, fazer escolhas, mas eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer isso por mim. E eu decido hoje, a cada dia, dizer, Senhor, eu pego o bastão, eu vou dar o meu melhor, para que mais pessoas ouçam sobre Ti. Eu decido nessa noite dizer, Senhor, me enche, me capacita, me prepara para tudo que o Senhor tem preparado, planejado, projetado na minha vida e na vida da minha família, porque queremos viver os melhores anos na presença do Senhor.
talvez são expectativas equivocadas que você tenha no seu coração, na sua alma. Talvez você está olhando apenas para o mundo terreno e já tirou os olhos do mundo espiritual há muito tempo. O que você precisa falar para Deus nessa noite? E por fim, Deus vai te dar poder, capacitação, para você ser testemunha na sua casa, na sua região, para pessoas de regiões diferentes, de culturas diferentes, de costumes diferentes, para ser testemunha daquilo que Deus tem feito. Você tem sido testemunha? O que precisa ajustar na sua vida para você ser cheio da presença de Deus? Espírito Santo de Deus, eu oro nessa tarde, nessa noite. Eu não conheço os meus irmãos, minhas irmãs, mas eu oro. O Senhor ama cada um deles. O Senhor sabe da história, de detalhes de todos eles. O Senhor tem planos incríveis na vida deles. E, ó Deus, ainda estamos por ver um homem e uma mulher nas tuas mãos, o que pode fazer na cidade de João Pessoa. Clamamos por essa cidade tão linda, tão abençoada. Deus, salva a cidade de João Pessoa. Deus, salva os vizinhos desta igreja. Deus, abre portas para que os vizinhos sintam desejo e sejam atraídos para ouvir o Senhor, para buscar o Senhor, para aprender mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais de Ti. Senhor, talvez nessa noite, meus irmãos, alguns deles, orando ao Senhor, dando respostas, clamando ao Senhor, ouve o seu pedido, ouve o seu clamor, e venha, Deus, com graça, como o Senhor tem feito em tantos lugares, ali em Nicarágua, ali no Peru, ali no Chile, ali em Portugal, ali no Japão, ali em Moçambique. Deus, a tua graça tem invadido tantos lugares, vem sobre nós. Essa é a minha oração, no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus possa abençoar grande e abundantemente os amados irmãos.